Amados, fala de Demétrios. Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 11. Hoje é um dia de nós celebrarmos a ceia do Senhor. E eu gostaria muito de trabalhar, de meditar esse texto que está em 1 Coríntios capítulo 17. E eu gostaria que você, em nome do Senhor Jesus Cristo, dedicasse toda a vossa atenção nesse momento. Dedicasse esse tempo, santificasse esse tempo. Posso ler? Vocês me autorizam? 1 Coríntios, capítulo 11, verso 17. Pode ser, não? Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E eu em parte o creio, porque até mesmo importa, é importante, é significante, é necessário que haja divisões entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos no vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque, ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casa onde comer e beber? Ou menosprezeis a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei nisto? Com toda certeza não, eu não vos louvo nisto. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Eu recebi o que entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Porque por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isto, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que já estão moribundos. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Santo Espírito, esta é a tua palavra. Ninguém aqui tem a condição de sondar a profundeza de cada coração e nem de sondar o significado desta palavra. Nós precisamos que o Senhor traga revelação. Nós precisamos que o Senhor explique para nós o que está contido aqui nas Escrituras. Por isso nós pedimos a tua graça, tanto na pregação, no anúncio, quanto também na condição de ouvir isso. A tua palavra diz: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, que se dedique ao ofício de ouvir.
e nós queremos ouvir o que a Tua palavra nos ensina. Por isso, nós pedimos o Teu auxílio e a Tua graça. Pedimos também que toda ave do céu seja agora repreendida. E pedimos que cada coração aqui seja arado e se torne um bom terreno, para que a Tua palavra possa penetrar profundo e como uma semente germinar, e germinando fazer nascer, e nascendo fazer dar frutos para a Tua glória. Te louvo por esse tempo, por tudo que o Senhor já falou até agora, e pedimos que o Senhor continue a falar conosco em nome de Jesus. Amém. Essa é uma fala dirigida a um grupo específico. E que grupo é este? A que grupo Paulo está dedicando a sua fala? Esta fala é dedicada à igreja. E é interessante que ele começa dizendo que há uma razão pela qual ele não encontra nele, nem nas circunstâncias da igreja, uma razão para falar bem, uma razão para elogiar, uma razão para dizer bem da igreja. Ele não está falando, você quer trazer água aqui, Cacá? Valeu. Obrigado, meu irmão. Pô. Acho bom. Valeu. Ele não está falando para ninguém que não tenha ou que não seja contado entre os seus. Ele está falando à igreja de Jesus. E ele está falando que à igreja de Jesus pode acontecer um fenômeno muito interessante. Pode acontecer um fenômeno em que a reunião da igreja promova muito mais coisas ruins, muito mais maldade, faça mal, adoeça, ao invés de fazer bem. A gente imagina o oposto, a gente vive muito da aparência da situação, né? Às vezes o simples fato de você estar numa reunião da igreja, você tem a sensação de que aquele é um lugar seguro, de que aquele lugar é um lugar abençoado, mas não necessariamente. Às vezes nós podemos estar nos reunindo como igreja, evocando o nome do Senhor, cantando louvores, orando, e tudo isso ainda ser perverso, ser maligno, ser adoecedor, ser pior do que se você estivesse em qualquer outro lugar. Aliás, Paulo vai falar um pouco sobre isso. Vai falar de um outro lugar, onde cada um que queira manter o mesmo espírito na reunião da igreja, pode também estar. É interessante porque a gente vai vivendo esta vida onde a relação com Deus se torna uma relação quase que mágica. É uma relação de símbolos, é uma relação de ritos, é uma relação de dogmas, é uma relação de culto, e tudo isso, na verdade, é aquilo que tem o poder de tirar a efetividade da relação. O simples fato de você estar ou pertencer a um grupo não fala nada a respeito de você, do ponto de vista de Deus. O simples fato de você ter uma cultura bíblica fantástica não fala absolutamente nada de você, do ponto de vista de Deus. O simples fato de você ter uma moral ilibada, de você não ter um chequinho voltado na praça, de você ser marido de uma só mulher, não fala absolutamente nada de você. Aliás, quando a gente olha com coragem alguns textos das Escrituras, elas nos são chocantes, né? Às vezes você vai falar com alguém de coisas que estão no seu inconsciente, e a gente percebe que existe uma resistência dela olhar para aquela realidade. E às vezes na Bíblia a gente percebe a mesma coisa. Jesus vai dizer, por exemplo, que no final do seu sermão mais conhecido, o chamado Sermão do Monte, que vai haver uma multidão de gente, ele chama de muitas pessoas, que naquele dia terão acesso a ele para dizer: Senhor, Senhor. Percebam que a sua afirmativa teológica é extremamente coerente, correta. Quando nós estamos diante de Jesus, não há nada mais coerente do que se referir a Ele como Senhor.
Senhor, Senhor, em teu nome não expulsamos nós demônios, em teu nome não profetizamos, em teu nome não fizemos nós maravilhas, prodígios, sinais. E ele diz assim: e eu lhes direi abertamente: apartai-vos de mim, vós que pratiqueis a iniquidade, em verdade vos digo que eu não sei nem quem vocês são. Em detrimento da sua cultura religiosa, em detrimento de toda a sua, do seu rito, em detrimento de tudo aquilo que aconteceu, em detrimento das suas profecias, de você ter orado e a pessoa ter sido curada, em detrimento dos seus ensinos proféticos, em detrimento da sujeição dos demônios a você, em detrimento de você ter uma teologia adequada, eu quero dizer a você, eu não sei quem você é. Apartai-vos de mim, vós que pratiqueis a iniquidade. Em verdade vos digo que eu nem vos conheço. Que detalhe é este? Que essência é esta que transforma a reunião da igreja numa coisa ruim? Nisso não vos louvo, porque eu ouço falar que há divisões no meio de vocês, mas isso aí eu até entendo que seja necessário, importante, para que aquele que é de fato se manifeste. Mas sabe o que está acontecendo? O que está acontecendo é que quando vocês se reúnem para a ceia, tem gente que enche o bucho, enquanto tem gente que passa fome. É interessante porque este apontamento que o Espírito traz a partir da vida de Paulo à igreja, fala de um movimento. E é um movimento muito interessante, mas é muito sutil. Quando você pega a fala de Pedro no pórtico de Salomão, depois de ter curado o paralítico, onde as pessoas começam a admirar a Pedro e ficam olhando para eles ali, e ele olha e diz assim: viu, por que vocês estão olhando tanto para nós? Como se por nossa própria virtude ou santidade, este está em pé diante de vós. É em nome de Jesus Cristo Nazareno, varão aprovado no meio de vós, com prodígios, maravilhas e sinais, os quais Deus fez por meio dele. É em nome deste que esse está em pé diante de vós. Vocês percebem a sutileza? Quando olham para Pedro, mesmo diante de um milagre notório e fantástico, inexplicável, e as pessoas lhe olham e os seus olhares carregam louvores e carregam o engano de trazer para eles a condição de que eles fossem alguma coisa. Ele imediatamente se desfaz desse embaraço e ele aponta para Jesus: viu, não somos nós, é Jesus. Mas a fala no capítulo 7 de Mateus, daqueles que estão expulsando demônios, que estão profetizando, que estão realizando prodígio, é diferente. Ele diz assim: em teu nome não fizemos quem? Nós. Em teu nome não fizemos nós. Pedro diz assim: nós não fizemos. Quem fez foi o Pai, por meio de Jesus. Percebem a sutileza, irmãos? Uns tomam para si, os outros apontam para Jesus. E esta é uma realidade que fala também na ceia. Porque quando você não espera o outro, quando você se apressa a comer, lembre-se, hoje nós vivemos uma questão diferente. Hoje nós preparamos a ceia, um pãozinho, os elementos, mas naquela época, dentro desse contexto de Paulo, era chamado de festa ágape. Ou seja, era uma reunião onde a igreja ia todo mundo partir o pão. É como se cada um de nós aqui trouxéssemos comida, bebida,
e fôssemos depois, no final da nossa reunião aqui, desfrutar disso, ter comunhão, porque o Evangelho ele não é dogmático, o Evangelho é relacional. O dogma só faz sentido na relação. A coisa mais importante é a relação. É isso que a gente vê hoje na igreja. Muita gente se reúne para pior, porque ela vai à igreja como se a igreja fosse um lugar, ou ela vai à reunião da igreja para tentar comer algo, uma vez que ela está carente, ela vive carente, ela vive tentando suprir a sua carência. E preste atenção, eu estou falando para a igreja. É óbvio que alguém que não conhece o Senhor, não teve a sua fome saciada, não teve a sua sede aplacada. Ele está falando para a igreja, que muitas vezes o que nós vemos na reunião da igreja, são pessoas que estão indo lá para de alguma forma serem supridas por esta divindade, indiferente à realidade das pessoas, mas carente também, às vezes, de um elogio, carente de um louvor bem cantado, de uma oração feita com os pulmões à vera, para quem sabe favorecer a vida desta pessoa, abençoar a vida desta pessoa, de tal forma que a reunião da igreja, muitas vezes, nada mais é do que a reunião de indivíduos, e não a presença de um corpo. As pessoas vão às igrejas, muitas vezes, para se darem bem. Elas vão lá para serem curadas, elas vão lá para serem supridas, para serem abençoadas. Elas vão lá para, de alguma forma, serem saciadas por essa divindade que mais parece o diabo. Porque esta é a proposta do diabo. É interessante que as pessoas... Existem alguns lugares em São Paulo, por exemplo, que são tão referências nesse tipo de movimento, que às vezes as igrejas precisam ir em horários diferentes por causa da fila. Mas as pessoas sobem aos montes. E o que elas vão buscar lá? O que elas vão fazer nesses lugares? Elas vão lá ouvir a vontade de Deus? Ou elas vão lá para tentar convencer Deus de que a vontade delas precisa ser suprida? Muitas vezes a reunião da igreja, o único que precisa ser convertido é Deus. A igreja é boa, a igreja sabe o que precisa acontecer, cada um sabe o que precisa para a própria vida. A única coisa que está faltando é convencer um Deus relapso e não tão bom assim. Um Deus que precisa ser convertido a nós, às nossas necessidades, às nossas vontades. É simplesmente alguém que não pode, mas quer, diante de alguém que não quer, mas pode. E que tenta então bajular esta divindade, tenta então cultuar essa divindade no sentido de que tenha acesso àquele poder que ela não tem. Para fazer o quê? A vontade de Deus? Ou a sua própria vontade? Dá para ouvir um aleluia, né? Tem hora que a gente fala uns negócios que não dá aleluia, né, cara? Você fala, Deus está te visitando hoje, Ele vai realizar os seus sonhos, Ele vai fazer a sua vontade. Aleluia! O nego pendura aqui nos caibros aqui, ó. Tem um amigo meu que ele propôs um negócio interessante, eu achei magnífico isso. Ele falou assim para a igreja dele assim, vamos imaginar o seguinte, que o próprio Deus resolvesse em pessoa, encarnado, dar expediente aqui hoje. Então ele sentaria ali e falasse, queridos, vocês se preparam, que eu vou ficar ali naquela cadeirinha ali, eu vou dar 15 minutos para cada um vir conversar comigo no final da reunião.
Aí Deus sentava ali, o pai, aquele diante de quem diz que até o próprio filho vai se sujeitar. Aí o filho sentava à direita, o espírito à esquerda, aí vinha uns anjos aqui para organizar a fila, para não ter vergonha, vai que você dava uma cotovelada no irmão, ia ficar um negócio meio esquisito. Mas para você não passar essa vergonha, os anjos iam falando aqui, ó, você vai ficando aqui e tal. E aí ele pegasse uns papéis assim, e umas canetas, e distribuísse entre a igreja. E você tinha então esse espaço de tempo, até chegar a sua vez. Como você acha que ia chegar esse papel diante de Deus? Ele ia chegar assim, todo escrito, do tipo assim, cara, não posso esquecer de nada, cara. Ou ele ia chegar branquinho, sem um pingo, do tipo de que diz assim, cara, eu não posso deixar de anotar nada que ele disser. Sejam sinceros. Você ia ficar gritando para o anjo assim, traz outro papel aí, né, que aquele eu já usei. Outra caneta. Por quê? Porque a gente, muitas vezes, muda a forma, muda a nossa cultura, muda a nossa roupa, o nosso vocabulário, nós mudamos as nossas músicas, nós mudamos o nosso repertório, nós mudamos o nosso endereço, mas nada disso é conversão. Precisa haver uma metanoia, precisa haver uma mudança de mente, algo tão significativo e importante que a Bíblia descreve como um novo nascimento, como uma mudança de mente, absolutamente uma mudança de mente. De tal forma que o mundo e a sabedoria do mundo se convertem em loucura, diante da loucura que habitou a sua mente nova. Eu não estou aqui para me dar bem, eu estou aqui para me dar mal. Esse amigo disse que ele não prega mais sobre salvação na igreja dele. Ele falou assim, crente não tem que saber como se salvar, crente tem que saber como se perder. As igrejas estão cheias de gente querendo se dar bem. Eu vou lá porque o louvor é legal, eu vou lá porque o ar-condicionado funciona, eu vou lá porque tem um trabalho legal com as crianças. Tá, mas pode ter tudo isto. Mas tudo isso pode ser algo para mim. Tudo isto é saciar um vazio. Eu conto a história de uma pessoa que um dia me chegou para mim e falou assim, pastor, eu não vou mais na sua igreja não. Eu falei, é mesmo, querido? Por quê? E ele disse assim, porque eu não sou amado, não fui amado lá. Eu falei, cara, me perdoe. Me perdoe. Mas só para constar, onde é que está escrito isto? Ele falou, isto o quê? Onde é que está escrito? Sede amados uns pelos outros. Aí ele tomou um choque. Daí eu falei, na minha Bíblia está escrito, amai-vos uns aos outros. Quem que você amou lá, irmão? Quem você amou? A gente vai, gente, você começa a perceber como é sutil o negócio. Só que esta sutileza é a diferença entre o céu e o inferno. É a diferença entre a saúde e a doença. É a diferença entre o evangelho e o não evangelho. Você pode estar enchendo a sua boca para louvar a Deus, para dizer, ó Deus, o Senhor é lindo, que se abra o céu, que o teu reino vem, a nossa fé está no nosso Deus. Você pode cantar com as veras da sua alma. Perceba que a reunião da igreja é todo mundo olhando para um ponto. O ponto é o mesmo, mas às vezes eu não olho para o lado. O meu irmão está passando fome e eu não quero nem saber. Mas você chega no domingo, graças e paz, irmão. Graças e paz. Uma vez eu vi uma cena, cara. O caboclo
com a Bíblia debaixo do braço, a mulher atrás puxando o carrinho, uma sacola, e aquela cena, e o irmão já dando graça paz ali no hall da igreja. E eu olhei e falei assim: ô caboclo, tem que parar o culto por causa da sua mulher, irmão. Não faz sentido você vir aqui dar graça e paz para os irmãos, enquanto sua mulher está com um fio em cada mão, puxando o carrinho, a sacola ali, e você só com a Bíblia debaixo do braço, atravessando a rua para dar graça e paz. Não dá, né, irmão? Fica feliz, caboclo fica feliz, não gosta. Eu fico imaginando Paulo escrevendo aqui: você acha que eu vou louvar vocês? Eu não vou louvar vocês não, cara. Nisso aqui eu não vou louvar. Porque tem gente aí se apressando em comer, enquanto tem gente passando fome. Tem gente aí que sai meio catando cavaco, chamando Jesus de Zenésio. Enquanto tem gente... O que vocês estão pensando? A gente transformou o momento da ceia num momento de juízo. E ele não é um momento de juízo. Ele é um momento de justiça. Uma vez eu fui pregar numa igreja e tinha um quadro negro na entrada da igreja. E tinha uma série de nomes ali, assim, né? E eu, infelizmente, resolvi perguntar o que era aquilo para o diácono. Falei: irmão, o que é a situação aqui, esses nomes? Os aniversariantes? Ele falou: não, esse é o pessoal que está atrasado no dízimo. Ah, é? E por que o nome deles está aqui? Não, aqui eles não podem participar da ceia. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Aquilo que era para incluir, nós usamos para excluir. E achamos que estão fazendo bem. Aquilo que era para manifestar a justiça de Deus em Cristo Jesus, de que a dívida foi paga. A gente transformou em juízo. A gente acha que avaliar a si mesmo é por causa de moralzinha, de cumprimentinho religioso. Se achar digno da ceia. Nenhuma avaliação sincera de si mesmo encontra dignidade em nós para participar desse momento. Qualquer avaliação amalgamada com a verdade faz o indivíduo clamar misericórdia. É por isso que o texto diz que quem se julga não será julgado. Porque clama misericórdia. E um coração quebrantado e um espírito contrito, Deus não despreza. Quem come e bebe, quem come do pão e bebe do cálice indignamente, come condenação para si. Eu já me achei digno, irmãos. Eu já fui estúpido a esse ponto. E o cara que é digno, que se acha digno de dar uma mordida em Jesus, você acha que ele vai parar com a mulher dele? Obrigado, irmão. Com os filhos dele? Ele não vê mais ninguém na frente. Aliás, é isso que Paulo está dizendo. Quem come sem discernir o corpo, come e bebe condenação. Sem discernir o corpo é
sem ver mais ninguém além de si. Eu só vejo a mim. Eu não discerno mais ninguém. Minha barriga está cheia. Louvado seja Deus, aleluia. E Paulo está dizendo, você está louco, cara. É por causa disso que não são poucos os enfermos nos vossos meios. Você quer um lugar de gente doente, é a igreja, irmão. E o pior de tudo, é um lugar de gente doente que precisa fazer cara de são. E o pior de tudo, é um lugar de gente doente que adoece os outros. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome no vosso meio, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casa para comer? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Certamente que não. Há um entendimento muito errado da ceia. Quando o Senhor foi falar de uma ceia, Ele chamou um monte de gente importante, mas ninguém quis fazer parte da ceia. Aí Ele falou assim, faz o seguinte, rapaziada, entra nos eirados, nos valados, nas esquinas, nos becos, e vai pegando. Eu quero a minha casa cheia. E se entrar alguém aqui com uma roupa que não seja dada por mim, eu ponho para fora. É a minha justiça que te torna santo. É a justiça de Deus que lhe torna justo. O resto é crença, amados. Não é a oração do crente. O que é uma crença? Crença é alguém, por meio de um rito, de um culto, de um jejum, de alguma coisa, tentar fazer com que a divindade faça o que ela quer. O crente não vive pela fé. Quem vive pela fé é o justo. Quem é o justo? Quem foi justificado em Jesus Cristo. Qual que é a sua justiça? É que eu sou pastor, eu trabalho na obra de Deus há muitos anos. Grande coisa. Não é o que você faz, irmão. É onde você está. Não é o que você faz, é o onde. Você pode fazer uma casa muito bonita. O problema é onde a sua casa está sendo construída. Se for na areia, se for na rocha, ela permanece. O problema é a motivação com que você faz o que você faz. A justiça é dada de graça. Paulo, quando se arrepende de ser bom, uma hora eu vou pregar isso aqui, eu me arrependo de ser bom. Ele não se arrepende de ter fumado maconha, de ter roubado, adulterado, se prostituído, nada disso. Do que ele se arrepende? De ter orado, a oração que é feita de si para si, de jejuns prolongados que tinha a condição de endurecer o seu coração a ponto dele não se considerar como os demais homens, de toda a sua religiosidade, está lá em Filipenses, é só ler. Tudo isso eu considerei como refúgio, esterco, para ser achado nele, não tendo justiça própria.
a não ser a que vem de Deus. É isso que é a ceia, irmãos. Não é juízo, é justiça. Lembra disso, irmão. Todas as vezes que vocês se reunirem para comer a ceia, para beber o cálice, lembra disso. E já já eu volto. De que caminhão a gente caiu? E aí, cara, é doença em cima de doença. Paulo vai dizer assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. A fé cristã é sempre assim: recebe para entregar. Abraão, recebeu o filho? Recebi, agora entrega. Não, é meu. Então não é fé cristã. A fé cristã é em mim e através. Eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que na noite em que foi traído. Sabe o que isso significa, amados? Na noite em que foi traído, Jesus tinha todas as razões do mundo para tentar se salvar, se proteger. Mas o que ele faz? Ele faz uma ceia. Ele prepara a Páscoa, o carneiro pascal, que vai ser entregue daqui a pouco. E ele pega os elementos, tendo dado graça, o partiu. Você trabalha lá, não trabalha? No final do mês vem seu olerite lá, o seu pagamento. Você procura o seu patrão para agradecer? Procura? Não, você não procura. Por quê? Porque você tem o seu pagamento, irmão, você trabalhou. Agora, se você receber um pão que você não merece, o que você faz? Primeira coisa, irmão, é dar graça. A segunda coisa, irmão, é repartir. Depois, comer. Essa é a antítese do pecado. Qual que é a tese do pecado? Eva, tendo comido do fruto, deu também ao seu marido. Ela come e compartilha. A antítese do pecado é dá graça, partilha e come. Entende isso? Jesus não morreu para se salvar, Jesus morreu para nos salvar. Então não me interessa se você frequenta a igreja há muitos anos, não me interessa se você... Eu só queria saber, amado, com que espírito você tem vivido a sua vida, com que mentalidade, porque a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas é contra principados e potestades. Sabe do que isso fala? Isso fala de mentalidade, de governo. Isto fala de mundo. É aquilo que Paulo vai trabalhar no capítulo 12 de Romanos, que é para a gente não tomar a forma, não pensar como. A igreja está pensando nas mesmas categorias do mundo. Se você merece, você é abençoado. Se você não merece, você é amaldiçoado. Jesus não veio para os merecedores, Jesus não veio para os justos, Jesus veio para pecadores, e isso quem disse foi Ele, não sou eu quem estou dizendo. Pelo contrário, todo justo em si é soberbo, e este encontrará da parte de Deus a resistência feroz de Deus. Deus dá graça ao humilde, mas resiste ao soberbo. Ó Deus, graças eu te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, adúlteros, detratores, malfeitores. Antes, jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo. Não sou nem mesmo como este publicano.
E o publicano, por sua vez, de longe não ousava levantar os olhos aos céus, antes batia no peito e dizia: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Tem misericórdia de mim, que sou pecador. E Jesus olha e diz: qual dos dois voltaram justificado para as suas casas? Eu digo que o segundo e não o primeiro. Amados, Londrina não precisa de mais uma igreja, de mais uma comunidade. Eu não estou a fim de fundar mais uma comunidade. Eu só quero cumprir minha vocação de pregar o Evangelho a todos quantos Deus querem que eu ouça. E que nessa caminhada, todos quantos o Senhor for agregando, nós possamos ser irmãos, família, compartilhar a vida, o pão, compartilhar a caminhada, à medida que aquilo que a gente vai recebendo, a gente vai dando, e aquilo que a gente vai recebendo, a gente vai dando, e aí isso vai indo. O que a nossa cidade precisa urgentemente é do Evangelho da graça de Deus. Tanta gente adoecida porque desconhece a graça de Deus, vive para si, vive buscando seus próprios interesses, vive tentando se justificar no erro do outro, para não encontrar condenação para si. Ah, você fala assim de mim, mas e você? Eu atendo essas pessoas, eu vivo, convivo com elas. Enquanto a igreja devia ser um mendigo que encontrou pão, dizendo aos outros mendigos: aonde tem pão com fartura. Vem comigo, irmão. Eu estou com esse pão debaixo do sovaco aqui, mas toma ele para você que tem mais ali. E é de graça. Estou acabando. Tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma, não é assim não coma. Coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, sem ver o outro, sem entender o irmão, sem materializar o amor de Deus no próximo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e muitos doentes, e não poucos os que são moribundos. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para que não sejamos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Olhe para o lado. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, quando eu for ter de novo com vocês, eu explico melhor. Por isso, amado, eu queria que você pensasse agora no seu coração. Qual que é a única razão desse tempo e desse momento e dessa memória que nós iremos fazer? O tempo da ceia. Jesus deixou isso para nós, para a gente lembrar de tudo aquilo que envolve o sacrifício de Jesus, a sua morte, até que Ele venha.
E o que envolve a morte do Senhor é que ela é a maior expressão do amor de Deus por mim e por você. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Você é um amado de Deus. Deus ama você. E esse amor é tão inexplicável que ele só pode ser apreendido, compreendido, talvez essa não seja a palavra, pela ação de Deus em si, que é a de dar o próprio Filho, para que você não pereça no seu pecado, mas para que você tenha vida e vida com abundância. Nesta obra de Jesus está a sua redenção, a sua remissão. Nós estudamos aqui no domingo passado que o escrito de dívidas que era contra nós, ele foi rasgado. Por que você se culpa tanto ainda? Por que você se tornou o carcereiro do seu cárcere? Por que você se tornou o obstáculo do perdão de Deus para a sua própria vida? E por que você se tornou a represa do perdão de Deus para a vida de todos aqueles que lhe ofenderam? Sendo que você não merecia o favor de Deus, mas Deus não trabalha com mérito, como a gente cantou aqui nesta noite. O amor de Deus não se merece nem se compra, de graça o recebe. Por que você ainda não se perdoou e por que você ainda não perdoou os outros? Porque esta construção desta religião, deste templo, deste signo, deste sinal religioso, não pode cair na sua vida? Qual a dificuldade de você ver que Deus é por você e não contra você? De que não dormita o guarda de Israel? De que Deus lhe ama e que toda a realidade necessária para o acesso a Deus e a nova vida já foi nos dada em Jesus, para todos quantos o receberem. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O seu compromisso é com a sua religião, ou o seu compromisso é com a verdade, em amor? A lei veio por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus, o Cristo. Quanta gente você acha à sua volta que precisa saber do amor e da bondade da obra de Cristo Jesus, feita a favor dele e não sabe? É tudo isso que está envolvido nesse momento. Por isso, querido, querida, eu quero convidar você a ir no seu canto, a avaliar a si mesmo. Não como quem busca juízo, e aí se auto-justifica e diz, não, eu tô bem, eu tô top. Ou como quem diz assim, eu briguei com a minha mãe por causa de mistura, eu chutei o cachorro. Nesse caso, o seu salvador seria você mesmo. Mas se você simplesmente se avaliar e disser, Senhor, ou Jesus Cristo é tudo para mim, ou tudo que eu faço é nada. Então, que você possa lembrar, trazer à memória aquilo que enche o seu coração de esperança, que dá sentido à sua vida, de trabalhar com o que você trabalha, de namorar com quem você namora, de estudar o que você estuda, de fazer o que você faz, de ser quem você é. Você é capaz de agradecer a Deus por ser quem você é? Paulo agradece, ele diz, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Sabe por que a gente tem dificuldade com isso? Porque a nossa mente precisa ser trocada.
Esse é um processo, irmãos. Mas é um sentido que precisa ser mudado agora. Por isso o convite ao banquete do Senhor é para todos. Todos quantos discernem o corpo. Todos quantos não têm outra esperança, a não ser no fato de que Jesus Cristo morreu. E Jesus Cristo ressuscitou. E isto lhes foi entregue nesta noite.